A leitura do sermão que será feita hoje foi escrita pelo reverendo Ted Gray, pastor na primeira igreja reformada unida em Oak Law, no estado de Illinois, Estados Unidos. Vamos abrir então a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 2. Capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 21. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio a apartar-se, temendo-os dar circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas, na presença de todos: Se, sendo tu judeu, vives como gentil e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois, por obras da lei, ninguém será justificado. Mas, se procurando ser justificados em Cristo, fomos nós mesmos também achados pecadores, dar-se-á o caso de ser Cristo ministro do pecado? Certo que não. Porque, se torno a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois, se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Vamos então abrir as nossas Bíblias nos 2 versículos da pregação de hoje, livro de Provérbios, capítulo 25, primeiramente. Capítulo 25, versículo 12. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. Vamos então a Provérbios 28, 23. O que repreende ao homem achará, depois, mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Oremos, irmãos. Senhor, nosso Pai, damos graças a Ti, porque mais uma vez poderemos ouvir da Tua palavra. Damos graças a Ti mais uma vez, porque o Senhor tem levantado ministros fiéis para exporem a Tua palavra. O Senhor tem nos auxiliado, tem nos capacitado. E mais uma vez estamos aqui para ouvir a Tua palavra. Mais uma vez, este Teu servo pequeno está aqui para trazer a Tua palavra. Senhor Deus, clamo a Ti que o Senhor dê corações humildes, dê ouvidos atentos à Tua congregação, para que todos
possam ser edificados por ti. Que também o Senhor me use para que o teu povo ouça a tua voz, para que o teu povo veja Cristo, que nenhuma das minhas fraquezas seja um empecilho para que as tuas ovelhas cresçam em piedade e glorifiquem mais a ti e promovam mais o teu evangelho. Dá que esta leitura seja feita de forma adequada para que as tuas ovelhas sejam edificadas. Pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do nosso Senhor Jesus Cristo, a verdade de Provérbios 28, 23, que diz: o que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua, é confirmada na leitura que nós fizemos agora em Gálatas 2. Nessa passagem nós lemos como quando Pedro chegou em Antioquia e Paulo o enfrentou face a face. E Paulo fez isso porque diz que Pedro estava claramente em erro. E no versículo 14, Paulo novamente ressalta que confrontou Pedro na presença de todos. Bom, então alguém que não tem muita familiaridade com a Bíblia pode esperar que nessa situação deve ter acontecido uma grande discussão, uma grande briga, uma grande confusão. Alguém pouco familiarizado com a importância de dar e receber conselhos e admoestações bíblicas poderia esperar que acontecesse uma grande separação entre Pedro e Paulo após esse confronto. Mas aqueles de nós que conhecem bem a Bíblia sabem que não foi este o caso. Como foi então que Pedro respondeu a essa admoestação que recebeu de Paulo? O próprio Pedro nos conta como respondeu. Na segunda carta que o apóstolo Pedro escreveu, no capítulo 3, versículo 15, ele escreveu assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu. Veja bem, meus irmãos, Pedro passou a ver a importância de ser admoestado por um irmão em Cristo. E a reação de Pedro aqui é uma ilustração de Provérbios 25, 12. Ouçam novamente. Como pendentes e joias de ouro puro, assim é o sábio repreensor para o ouvido atento. E de fato, muitos provérbios ilustram a importância de conselho e admoestação. E a razão disso é que Deus usa o conselho e as admoestações bíblicas para santificar os crentes. Também usa para um outro propósito, para endurecer os incrédulos. Então, vemos que temos duas reações distintas ao conselho e a admoestações bíblicas. Provérbios 19, 20 descreve uma delas. Diz assim: ouve o conselho e recebe a instrução, para que sejas sábio nos teus dias por vir. Essa reação descreve Pedro. E descreve também todos que verdadeiramente, pela graça de Deus, são sábios. É claro, talvez inicialmente, quando Pedro ouviu essa exortação, ele sentiu um incômodo. Um incômodo como sentir um tapa no rosto. Talvez inicialmente, Pedro sentiu uma certa dose de raiva. Mas, com uma reflexão cuidadosa, Pedro percebeu que o Senhor havia usado Paulo para levá-lo a ver um erro de seu caminho. Pedro havia permitido que a heresia na qual nós somos justificados pelo que fazemos, em vez de sermos justificados pela fé somente em Cristo, fosse proclamada na igreja da Galácia.
Então Pedro seguiu líderes na igreja da Galácia que ensinavam que os homens tinham que ser circuncidados para serem salvos. Eles estavam adicionando várias regras e regulamentos para que os homens fossem salvos. E o ensino foi tão difundido que até Barnabé, um líder talentoso da igreja, foi levado ao erro. Mas a admoestação que Paulo fez com que Pedro se concentrasse nas maravilhas da realidade e do poder do Evangelho. Poder esse, conforme resumido nos versículos 20 e 21, nos dizeres de Paulo. Paulo disse: fui crucificado com Cristo, assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça viesse pela lei, Cristo teria morrido inutilmente. Essa mensagem é o coração do Evangelho. Através da fé em Jesus Cristo, nos tornamos novas criaturas nele. Nossas vidas são transformadas à medida que o nosso pensamento é direcionado pela palavra de Deus. E por nossas ações, buscamos nos conformar a Cristo. E fazemos isso pelo poder do Espírito Santo, que atua em nós. E quando Paulo confrontou a Pedro e deu essa grandiosa declaração de fé, Pedro percebeu o erro em seu caminho. E então, Pedro voltou a ensinar que a salvação dos pecados é através da fé somente em Jesus Cristo, sem adição de nenhuma dessas obras da lei, muito menos dessas obras inventadas pelos homens. E ao fazer isso, Pedro viveu a verdade de Provérbios 12:15. Verdade essa que é: o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos conselhos. E esse mesmo versículo de Provérbios traz o contraste, a segunda reação a conselhos e admoestação. A reação que mostra que alguém é verdadeiramente um tolo. E Pedro também descreve sobre essa segunda resposta, a resposta de alguém que se recusa a ouvir o conselho e a admoestação bíblica. Em sua primeira carta, Pedro escreve, no capítulo 2, versículo 8: pedra de tropeço e rocha de ofensa são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Essa é a mesma verdade que fala Provérbios 29:1, que diz: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrado de repente, sem que haja cura. O conselho e a admoestação bíblica tornarão uma pessoa sábia mais sábia ainda. Mas, por outro lado, tornará o tolo mais tolo ainda em seus caminhos. E como diz Provérbios 12:15, o caminho do insensato aos seus próprios olhos parece reto, mas o sábio dá ouvido aos seus conselhos. Então, após essa introdução, eu vos anuncio a palavra de hoje com o seguinte tema: dando e recebendo conselhos e admoestações bíblicas. E daqui em diante nós vamos ver 2 pontos. O primeiro ponto são diretrizes bíblicas para dar conselhos e admoestações e diretrizes bíblicas para receber conselhos e admoestações. Vamos ao primeiro ponto, então, diretrizes bíblicas para dar conselhos e admoestações. Então, a partir dessas 2 reações, começamos a ver que dar e receber conselhos e admoestação é uma área importante da santificação em nossas vidas. Deus usa o conselho e a admoestação que às vezes nós devemos dar aos outros
e outras vezes nós devemos receber para nos santificar. E então, também por isso é uma coisa que envolve uma área sensível. E vejam, muitos gostam de dar conselhos e admoestação. Isso é muito bom. É importante que todos gostem e façam, mesmo sem gostar. Mas agora, quantos gostam de receber conselhos e admoestações? Então eu lhes pergunto, já que é necessário dar conselhos e admoestação, qual seria a melhor maneira de fazer isso? Quais diretrizes encontramos na Escritura quanto a conselhos e admoestações para um irmão ou uma irmã em Cristo? Bom, o primeiro ponto é que, geralmente, é melhor fazê-lo em particular. Em Gálatas 2, Paulo conta como repreendeu Pedro publicamente. Muitas pessoas querem fazer o mesmo hoje em dia. Mas vejam, meus irmãos, a maioria das situações que enfrentamos ao dar conselhos são quase completamente opostas à situação de Paulo e Pedro. Pedro estava permitindo que a verdade de que somos salvos somente pela graça fosse comprometida por obras da lei. Pedro estava levando a igreja da Galácia para longe de Cristo. Então, consequentemente, naquela situação, foi necessário que o apóstolo Paulo admoestasse Pedro publicamente, porque isso foi feito para o bem da igreja da Galácia. Então, a admoestação pública permitiu que a igreja da Galácia visse o erro que Pedro lhes estava ensinando. No entanto, para nós em geral, é mais sábio darmos conselhos ou admoestações em particular. Vocês lembram de Natã? Aquele profeta do Antigo Testamento, da época de Davi? Espero que vocês se lembrem. Mas o Senhor usou a ele para confrontar Davi com aquele grave pecado com Batseba. E parte da consequência daquele pecado foi que Absalão, filho de Davi, se deitaria com suas concubinas no telhado do palácio, em público, para que todos pudessem ver que ele estava humilhando seu pai. Mas, com uma repreensão do Senhor pública dessa forma, podemos nos perguntar: para que então não foi repreendido Davi publicamente? Por que o preservar e repreender no particular? Natã sabiamente foi em particular a Davi, para que pudesse, pessoalmente, falar-lhe a sós sobre o seu pecado. E ele falou-lhe de sua grande necessidade de arrependimento. Então, ele também lhe contou em particular as consequências públicas que viriam do seu pecado com Batseba. E ele viveu o que Jesus ensinaria séculos mais tarde, em Mateus 18:15, quando disse: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Natã foi para ganhar Davi. Agora um segundo princípio. O segundo princípio importante que temos que lembrar é que a oração, o tato e o pensamento cuidadoso são necessários quando vamos dar conselhos e admoestações a alguém. Novamente, vamos considerar Natã. Lá no segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 14,
Natã abordou Davi com uma história da qual Davi poderia facilmente se identificar. Vocês se lembram? Ele contou a Davi sobre um homem rico, que tinha muitos bens, grande número de gado e ovelhas. Contou também sobre um homem pobre. Um homem pobre que tinha apenas uma cordeirinha que ele conseguiu comprar. Ele contou a Davi como esse homem havia criado essa cordeirinha, como ela cresceu com ele e seus filhos, como a cordeira compartilhava da sua comida, bebia no seu copo e até dormia em seus braços. O amor e o cuidado que esse homem pobre tinha com essa cordeirinha era tanto que Natã disse: e a tinha como filha. Então, Natã continuou contando como um viajante veio à casa do homem rico e, para preparar uma refeição, o homem rico não abriu mão dos seus muitos bens e pegou a cordeirinha do homem pobre e a serviu no jantar. Podemos imaginar facilmente como Davi ficou indignado. Todos nós, acho que ficamos indignados toda vez que ouvimos essa história. Provavelmente diríamos o mesmo que Davi. Tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto, e pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Nesse ponto, Natã pronunciou as palavras que trariam tão grande convicção de pecado a Davi. Natã parou e disse: Tu és o homem. E o resultado? Vocês lembram? Foi convicção imediata e arrependimento. Foi um grande ponto de virada na vida de Davi. E isso, pela inspiração do Espírito Santo, levou Davi a escrever o Salmo 51, um dos vários salmos penitenciais. Através de admoestação, Deus trouxe o bem até do mal que Davi fez. Mas poderia ter sido diferente. Se Natã não tivesse abordado Davi com oração e reflexão, da mesma forma, devemos usar oração, tato, reflexão ao dar conselhos e admoestação aos outros. Um terceiro ponto de consideração é a escolha do momento certo. E vejam o que nós temos em Provérbios 15, 23. O homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, ao seu tempo, quão boa é. Às vezes, é necessário dar admoestações e conselhos na hora ao ver a gravidade da situação se desenrolar diante dos nossos olhos. Sim, tem situações que é necessário. Mas muitas outras vezes é melhor esperar que a porta da providência se abra. Se Deus quer que você dê um conselho ou admoestação, Ele trará a situação correta. E quando o fizer, você saberá. Você saberá que esse é o momento certo de dizer o que precisa ser dito. Vejamos também Samuel. Vocês lembram que Eli tinha filhos impenitentes e perversos? Samuel recebeu uma revelação do Senhor sobre o que ia acontecer, mas ele não queria falar para Eli. Quem gosta de ser portador de más notícias? Embora Samuel não quisesse ter que dar essa notícia a Eli, Deus tornou impossível que ele permanecesse em silêncio. E mesmo
muitas vezes acontece conosco. Às vezes é duro, é difícil de confrontar o nosso irmão. Na ira, é capaz que nós vamos e confrontemos, mas quando nós somos sábios e paramos para pensar e esperar o tempo certo, pode ser que nós nos desanimemos. Deixa para lá. Samuel teve que falar, e nós também temos que falar. Então, ore, pensem muito sobre quando dar conselhos e admoestações aos outros. E quando o Senhor lhe der a oportunidade, faça o que tem que ser feito. Ganhe o seu irmão. E de novo, embora queremos fazer isso, muitas vezes imediatamente, no calor do momento, geralmente é mais sábio esperar o momento certo. Então, certifique-se de que está fazendo aquilo com amor. O amor de Cristo não está fazendo isso para se vingar, não está fazendo isso com raiva, e não está fazendo isso porque você é melhor do que o irmão. Vamos agora ao segundo ponto, que são as diretrizes bíblicas para receber conselhos e admoestações. Bom, falamos bastante sobre dar conselhos, e agora vamos para a parte que parece ser um pouco mais difícil. Porque nós devemos receber. A palavra diz que devemos dar e receber. Por quê? Porque nenhum de nós é totalmente santo. Todos nós precisamos ser exortados, precisamos ser aconselhados e admoestados. E Deus frequentemente usa um irmão e uma irmã em Cristo para nos admoestar em amor, ou para dar um conselho que precisamos para nos santificar. No entanto, por causa do nosso orgulho pecaminoso, pode ser extremamente difícil receber um conselho ou admoestação. Consequentemente, quando um irmão em Cristo der um conselho ou admoestação, pode ser que nós já ficamos com um orgulho lá em cima, já suba a raiva, e nós vamos fazer o quê? Já vamos negar. Já vamos dar as nossas razões e nos defender. Não, meus irmãos, quando vocês receberem conselhos e admoestações dos seus irmãos em Cristo, reprima pensamentos de orgulho imediatamente. Ouça. Porque esses pensamentos de orgulho apenas vão gerar discussões ao invés de promover sabedoria. Provérbio 13:10 ressalta: da soberba só resulta a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. Considere como as coisas poderiam ter terminado na Galácia se Pedro tivesse defendido com orgulho a posição que ele estava vivendo. Em vez disso, Pedro mostrou que era verdadeiramente sábio. Pedro mostrou isso ao se humilhar e ouvir a admoestação pública de Paulo. Mas, infelizmente, muitas vezes, o próprio conselho que poderia mudar dramaticamente a vida de alguém para melhor, quando se depara com o orgulho, vai iniciar uma briga. Em segundo lugar, ao receber conselhos e admoestações, reflita cuidadosamente sobre eles. Reflita, considere no que você ouviu. E considere, mesmo que esse conselho, admoestação ou exortação venha de um inimigo. O Senhor pode usar aqueles que se opõem a nós para o nosso bem. Ele pode usar
o inimigo para nos humilhar e nisso nos santificar. Vocês lembram do caso de Davi e Simei? Segundo o livro de Samuel, novamente, capítulo 16, descreve como Simei estava lançando maldição contra Davi quando esse fugia do palácio depois que Absalão deu o golpe. Então diz a palavra que Simei atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Então, um dos de Davi, Abissai, chegou e falou com Davi: por que amaldiçoaria este cão morto ao rei meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Mas Davi respondeu: deixe-o, que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição, e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. Então assim Davi e seus homens continuaram caminhando, com Davi sendo amaldiçoado, recebendo pedras e terra, e todos ficaram exaustos. Mas quando chegaram lá em cima, eles se reanimaram. Deus é capaz de usar incrédulos e inimigos do cristianismo para o nosso bem também. E podemos aprender com eles, com as suas admoestações e às vezes com as suas críticas também. Como observa um comentarista, as palavras de um inimigo, mesmo ditas com ódio, podem ser úteis. E isso pode ser difícil no nosso cenário aqui no Brasil. Dizem que os brasileiros são mais sentimentais. Os brasileiros, em geral, eles têm dificuldade quando alguém fala áspero ou ríspido. Mas devemos superar isso, esse estigma que existe do brasileiro. Devemos ser frios nesse momento e ouvir e considerar. O Senhor governa sobre tudo e sobre todos. O Senhor pode sim usar um ímpio, mal educado, grosseiro, com palavras feias, para nos mostrar as nossas fraquezas, os nossos defeitos, onde nós precisamos melhorar. Provérbios 27:6. Antes de Provérbios 27:6, uma terceira coisa a lembrar é que quando o conselho e a admoestação vêm de um amigo, embora essas palavras possam doer, elas são muitas vezes muito úteis. Então, Provérbios 27:6 diz: leais são as feridas feitas pelo que ama. Talvez nós possamos ter dificuldades em ouvir palavras duras de nossos irmãos e amigos também, por mais que eles sejam amorosos ao falar. Podem ser palavras duras que nós precisemos ouvir. Quando estudamos as características dos amigos, como descritas no livro de Provérbios, vimos que uma característica crucial de amigos, de verdadeiro amigo, é a candura. Ou seja, que eles sejam honestos conosco, mesmo quando dói. Vejam Jó, no capítulo 6, 25. Na tradução de NVI, é mostrado melhor o que Jó disse. Como são dolorosas as palavras retas. Queremos ter amigos? Amigos dizem palavras retas, mas elas podem doer. Elas são dolorosas, mas são necessárias para o nosso próprio crescimento e santificação. Então, vamos lembrar há muito tempo atrás, após Paulo admoestou seu irmão Pedro, seu irmão em Cristo, como Cristo requer. Sem dúvida, doeu em Pedro. Mas Pedro foi sábio. Ele aprendeu com isso. Ele provou
a verdade de Provérbios 28, 23. O que repreende ao homem achará, depois, mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. Irmãos e irmãs, nós estamos na mesma categoria de Paulo e Pedro? Não somos também cristãos por causa de Cristo? Não temos também a mesma responsabilidade cristã do que eles? Então, estamos dispostos a aprender com conselho e admoestações bíblicas? Estamos dispostos a dar conselhos e admoestações com tato? Estamos dispostos a dar conselhos com um pensamento cuidadoso e saturado de oração? Estamos dispostos a dar conselhos e admoestações com grande amor, buscando falar a verdade, mas falar com amor? E acima de tudo, à medida que o Senhor nos admoesta e nos confronta com o nosso pecado, nós nos voltamos em humilde arrependimento e fé salvadora para Ele? Ele falou com você em sua palavra, mostrando-lhe profundidade de pecado e exortando-o a confiar em seu Filho Jesus Cristo para a salvação? Você, pela sua graça, ouviu e respondeu, não com raiva, mas com arrependimento e fé? Se sim, meus irmãos, é um sinal de que vocês são verdadeiros herdeiros da salvação, verdadeiros destinatários da graça incomensurável de Deus. Mas não só isso, são também testamento da verdade de Provérbios 28, 23. Lerei de novo. O que repreende ao homem achará depois mais favor do que aquele que lisonjeia com a língua. É também testamento verdadeiro de Provérbios 19, 20. Ouve o conselho e recebe a instrução, para que seja sábio nos dias por vir. Inclusive, como Paulo instruiu Timóteo na segunda carta, versículo 15 do capítulo 13, para que seja sábio para a salvação. Amém?